Um minuto, porque senão eu não consigo terminar no tempo. Vai, Rô. Oi, não, a perda mais difícil para mim foi a do meu irmão, né? A gente ter perdido o nosso irmão. Então foi algo muito duro que a gente está tentando se reerguer ainda. É só isso. Legal. Laerte, o Marquinhos vai pegar aqui o microfone. Acho que eu nunca vi a Rosana tão sucinta na minha vida. Vai. O Júnior com o relógio aqui do lado. Fala, Laerte. Até pela resposta que eu dei na enquete, eu tenho que dar o meu complemento também, né? Mas assim, eu, quando tinha 15 anos, eu era para estar numa viagem com amigos, só que a pessoa que estava dirigindo o carro não era uma pessoa do nosso convívio. Meu pai não estava em casa, mas eu liguei para ele: pai, posso ir em tal lugar? Era uma cidade próxima. Por algum motivo, meu pai falou: não, eu não conheço essa pessoa, não vai. E eu liguei para meus amigos triste, falei: olha, queria muito ir com vocês, mas meu pai pediu para eu não ir. Meia hora depois, um desses amigos me ligou, falou que tiveram um acidente muito sério. E um foi para a Unicamp de helicóptero, o outro foi para a Santa Casa de Amparo. E os dois irmãos que estavam na frente acabaram não sofrendo tantos danos, porque o carro ele aquaplanou e a parte de trás é que bateu no caminhão. Então, se eu tivesse no carro, eu estaria na parte de trás também, porque os dois irmãos estavam na frente, né? E são os dois que um veio a falecer, que era um amigo que eu frequentava a casa dele todo dia. E certamente se eu tivesse no carro, eu teria tido danos severos, poderia ter morrido. E o que eu tiro dessa perda, que foi uma grande perda, foi um momento muito triste da vida, é que a palavra do pai e da mãe, ela deve ser honrada. Se eu tivesse desobedecido meus pais, talvez não estaria aqui hoje. Obrigado vocês por compartilhar isso. Eu gostaria que a gente tivesse mais tempo para ouvir mais história, porque eu tenho certeza que perdas deixam marcas na gente, né? Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil de se lidar. E hoje a gente vai falar sobre, se a vida te der limões, o limão da perda. Como é que a gente lida com isso? Perder algo ou alguém que amamos nos força a encarar uma nova realidade, muitas vezes dolorosa. Mas a questão não é apenas o que perdemos, mas como respondemos a essa perda. Será que a gente pode encontrar esperança no meio das nossas maiores perdas? Será que tem como reverter essa situação? E hoje eu quero compartilhar uma história de perda com você muito grande. E vários exemplos de perda, para inspirar você. E o maior exemplo que a gente vai trabalhar é a história de Ruth e Noemi. E essa história vai nos ensinar como trabalhar a perda. Você já ouviu falar nessa história, a história de Ruth e Noemi? Você conhece? Levanta a mão quem conhece essa história. Ok, então nós temos dividido quem conhece e quem não conhece. Vamos começar falando de perdas, né? Vamos começar falando de perdas. Alguém já ouviu falar no Walt Disney? Alguém já ouviu falar? Walt Disney? Então, o Walt Disney, ele teve o seu primeiro estúdio, faliu. Não perceberam ainda. O Walt Disney teve o primeiro estúdio dele que faliu, pegou fogo e ele perdeu o direito do seu maior personagem. Ele perdeu o direito sobre ele. E ele chegou numa situação de com apenas $40 no bolso e mais nada. E ele usou essa tragédia, essa perda como trampolim, porque ele morava num lugar muito zoado, porque ele não tinha dinheiro, e nesse lugar tinha um rato. E ele não matou o rato, ele conviveu com o rato. E aí ele teve a ideia de criar o Mickey Mouse. A partir dessa perda, o que parecia uma perda irreparável se tornou o início de um império mundial. Ok? Então, isso é só para a gente começar a perceber que perdas não são o fim. Perdas podem ser o começo de alguma coisa. Eu quero compartilhar com você a história de Ruth e Noemi. Eu quero ler o texto, se você puder, você pode ler comigo aí. Ruth, o livro de Ruth, capítulo 1, versículo de 6 ao 22. Vamos contar a história aqui. Presta bem atenção em todos esses detalhes, ok? Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras.
Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho, Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que você case de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém elas começaram a chorar alto e disseram: não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas, porque querem ir comigo. Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casar com vocês? Voltem para casa, porque eu já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não. Minhas filhas, o Senhor está contra mim. E isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para a sua casa com ela. Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Aonde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam: esta é Noemi? Porém ela respondia: não me chame de Noemi, a feliz. Chamem de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz se o Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando. Com o advento da IA, a gente pode pedir para formar uma imagem, né, para a gente tentar dar cara a essas mulheres, a essa história. Esse contexto da história é muito interessante para você pensar. Quem é Noemi? Noemi é uma israelita, que quando percebeu que o povo estava passando dificuldade, estava tendo uma seca muito grande, ela decide se mudar da sua terra para ir para uma terra diferente, para ir para Moabe. E lá ela se muda, vivendo lá, ela perde 2 filhos e o marido. 2 filhos e o marido. Isso é para deixar qualquer um amargurado. E ela fica amargurada. E decide retornar para Belém, porque ela ouviu dizer que naquele lugar tinha voltado a colheita, estava prosperando. Belém significa casa do pão. Então ela decide voltar para Belém. E ela achava que Deus estava contra ela. É normal nós acharmos Deus contra nós quando Deus recrimina algumas atitudes nossas. Porque no fundo, ela achava que os deuses eram territoriais na cultura do povo. E o Deus de Israel era um Deus que cuidava do povo de Israel e deu uma terra prometida para eles, eles deviam ficar naquele lugar. Não deveriam ir para outro lugar. Então, quando ela se muda, há um consenso, até entre os comentaristas, de que ela rompeu com o Deus da aliança e foi buscar viver sob seu próprio aspecto e achar e vencer na vida. Ela virou imigrante, foi para Moabe. E lá, ela
sofre essa tragédia familiar. E Ruth é a nora, que perde o marido e perde o sogro. Para alguns, pode até chamar de livramento, mas não era não. Não era livramento. Eu vou te mostrar o porquê que esse negócio é muito sério. Ela perde o marido, o cunhado e o sogro. E decide seguir a sua sogra, a sua fé e o seu povo. E nisso ela renuncia à sua identidade cultural, ela renuncia o seu Deus e renuncia a sua família. Ela renuncia a sua família. O que nós temos aqui? 2 mulheres com o mesmo limão. O limão da perda. Concorda? Até aqui estamos juntos? Só que cada uma lida com o limão de uma forma. Então são 2 mulheres, formas diferentes de lidar. São 2 bandas do mesmo limão. Porque o sofrimento chega para cada um de forma diferente. A gente vai analisar as 2 bandas de forma diferente. A banda que Noemi decidiu escolher foi a banda da amargura. 2 bandas do mesmo limão. Noemi decidiu pela banda da amargura. E como que ela lidou com isso? Vamos lá. Tem algumas informações importantes aqui. No versículo 13 e o versículo 20, a gente tem uma configuração de como ela estava. Ela diz, o Senhor está contra mim. Deus está contra mim. Versículo 20 ela fala, não me chame de Noemi, a feliz, mas me chame de Mara, amargurada, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Você já ouviu falar nas 5 fases do luto? Já ouviu falar? Nas 5 fases do luto? Então, teve uma psiquiatra, uma psicóloga, uma estudiosa, Elizabeth Kubler, que ela desenvolveu o que se chama de 5 fases do luto, que é o processo que você passa, não linear, mas você passa durante a perda de alguma coisa. Quando você perde um sonho, uma amizade ou a perda de alguém. Então, esses 5 estágios ela configurou da seguinte maneira. O primeiro estágio é a negação. É a reação inicial em que a pessoa se recusa a aceitar a perda. Não, não pode ser. Não é possível. Não é verdade. O segundo estágio é a raiva, sentimento de frustração e revolta contra a perda. Você se revolta contra Deus, contra todo mundo. E o terceiro estágio é o estágio da barganha. É uma tentativa de negociar com Deus ou o destino para reverter essa situação. Já viu aquelas promessas que a gente faz e a pessoa se frustra? É aqui. Eu orei tanto, mas o Senhor não tirou minha mãe de lá. Eu orei tanto, mas você não salvou meu pai. Eu orei tanto e essa situação não se reverteu. É nesse estágio que a gente tenta fazer a barganha e muitas vezes a gente se frustra, porque a gente quer reverter a perda. É nesse estágio que a gente faz promessas, dependendo da sua cultura religiosa. Deus, eu te prometo que se você me livrar dessa, se amanhã eu tirar uma nota boa da prova, eu vou fazer isso, isso e isso. Se meu bichinho não morrer, sair do veterinário ileso, eu faço isso, isso e isso. É nesse estágio que a gente faz barganhas, e a gente acaba arrumando problema para o resto da vida. Eu já te contei do meu amigo que fez uma barganha com Deus sobre refrigerante, não contei? Então ele está nesse BO para o resto da vida. E o quarto estágio é da depressão, que é uma tristeza profunda quando a realidade da perda se instala. Perdi. Caramba. E agora? O que eu faço? E o quinto estágio é da aceitação. É a fase final em que a pessoa finalmente aceita a perda e começa a buscar formas de seguir em frente. Se você não passa por esses estágios, chega ao ponto de seguir em frente, alguns pedaços seus vão ficar pelo caminho. Então a gente precisa passar por esses processos, não lineares, mas para a gente poder chegar ao estágio de seguir em frente, não maculando. Pelo que eu percebi da história de Noemi, a Noemi está no estágio 4, de depressão. Ela está no estágio de tristeza profunda, onde a realidade da perda dos seus filhos e do seu marido se instalou na vida dela, e ela cria que Deus estava contra ela, porque tirou o marido dela, que tirou os filhos dela, porque que Deus era esse, como é que Deus poderia fazer um negócio desse, logo com meu filho, com meus filhos e com meu marido, e ela chega ao ponto de mudar seu nome, ela fala, não me chame mais de feliz, me chame de amargurada, e isso revela o seu estado emocional, ela está muito detonada. E aí, ela olha para a perda como se fosse o fim. O que eu vou fazer agora? Vou voltar para Belém e morrer. É isso que eu vou fazer.
Só que eu não sei se você entende as consequências de uma viuvez nessa época. Ela perdeu os filhos e o marido. Não bastasse isso, ela perdeu a fonte de sustento da família, porque a mulher não podia trabalhar fora. Então, quando uma mulher viúva, acontecia isso, ela não tivesse filhos, o que acontecia? Elas tinham que enfrentar a pobreza, porque não podia trabalhar. Ela podia ser exposta à exploração sexual, porque no último caso ela se vendia para poder botar alimento em casa, e ela dependia, ou então ela dependia da caridade das pessoas, de esmola, de doação. Tinha uma regra em Israel, que os donos de plantação não poderiam colher de duas formas. Quando eles estivessem debulhando as espigas, as que caíssem no chão, eles não deveriam abaixar, pegar para pôr no cesto, deveria deixar para as viúvas, para os órfãos e para os estrangeiros. E nas bordas da plantação, eles não colheriam, para que as viúvas, os órfãos e os estrangeiros pudessem colher nessa borda da plantação. Então era comum em tempo de plantação, as mulheres irem para as plantações e ficar atrás dos catadores, e o que caía, elas pegavam e iam fazendo a colheitinha delas. Era isso, ou virar a mulher da vida. Era o que tinha. Você entende a situação? Concorda comigo que uma mulher com 2 filhos adultos, que já foi casada, que perdeu os 2 filhos e o marido, ela não deveria estar num shape muito agradável para se vender na rua, concorda comigo? Então, se não conseguisse nada, quem que ia para o açougue? Você percebe aonde essa mulher está se metendo? Quando ela decide ficar com a sogra? Você consegue perceber? Vamos configurar isso aqui. A Noemi, ela está com o coração tão quebrado, tão destruído, que ela entende que é o fim. Mas o Salmo 34 diz: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Deus está perto de quem sofre. O salmista diz. A amargura pode nos cegar para o que Deus ainda está fazendo na nossa vida. Você pode não perceber. Deus estava preparando algo novo para ela sem ela perceber. Deus já estava preparando, porque a notícia já tinha vindo. Tem pão na casa do pão. Tem alimento em Belém. A notícia veio, e a partir disso Deus iria começar a restauração. Se você não está atento no meio da sua perda, você não consegue ouvir os sussurros de Deus. Você não consegue perceber as nuances do que Deus está falando, porque você está tão fixado ou na sua perda. Tem café aí? Precisa de um café? Tem um cafezinho lá, hein? Você não consegue perceber a sua perda, você não consegue perceber dentro da sua dor, da sua perda, você não consegue perceber os sussurros que Deus vem te dando para te tirar daquela situação. Você está muito cheio de si, a sua dor é o que mais importa, o seu sofrimento é o que mais importa, e todo mundo que não pensa como você, é melhor ir embora. Porque se não está para se ajuntar comigo, se espalha. Se você não concorda comigo, é melhor você ir embora. Mas você não está sensível, porque a perda é o final. Mas a Bíblia diz que Deus está perto. Então, quando você estiver sofrendo, quando você estiver na dor, quando você estiver passando uma situação difícil, saiba que o Deus está próximo, porque Deus está perto de quem tem o coração abatido. Deus está sempre próximo. C.S. Lewis, o grande autor que eu costumo citar muito aqui, ele escreveu um livro chamado Anatomia da Dor. E nesse livro ele escreveu, depois de perder a esposa, ele perde a esposa dele morre, se não me engano de câncer, e ele escreve o livro Anatomia da Dor. E nesse livro ele faz uma revelação surpreendente, ele diz: eu nunca vi Deus tão a meu favor quanto no luto. Eu nunca vi Deus tão próximo de mim quanto nesse período de luto. Ele escreve em outro livro, O Problema do Sofrimento, que as pessoas perguntavam para ele, porque ela passou por uma doença e se recuperou, as pessoas perguntavam para ele: você está orando pela sua esposa? Ele fala: não. Mas como não? Você não está orando pela sua esposa? Ele fala: não estou orando pela minha esposa, porque o que Deus vai fazer na vida dela, Deus vai fazer. Eu estou orando por mim, para que eu entenda o que Deus está fazendo. Eu oro para que eu entenda e aceite o que Deus vai fazer. Deus nunca esteve tão próximo quanto
no luto. Então, eu pergunto para você refletir, quantas vezes nossas expectativas nos cegam para os caminhos que Deus está abrindo em meio à nossa dor? Isso foi como Noemi lidou com o limão. Agora, como que a Ruth lidou com o limão? Ela faz essa célebre frase do versículo que está em muitos convites de casamento, né? Aonde você for, eu irei. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Ela faz essa declaração de fidelidade extrema e absoluta. E parece que ela está no estágio 5, você concorda comigo? Ela está no estágio 5 do luto, ela está na aceitação. Ela aceita a perda e decide seguir em frente. Ela faz uma escolha extraordinária de fidelidade, acompanhar a sua sogra. Ela renuncia à mãe, porque ela fala, ó, volte para sua mãe. Ela renuncia à mãe, renuncia à família, renuncia a tudo para seguir a sua sogra. Quem faz isso, gente? Fala para mim. Quem faz isso, gente? Essa mulher é abençoada demais. Ela renuncia tudo pela sogra. Eu sei que você está pensando na sua aí. Eu sei que você está pensando na sua. Mas não é o caso. Não é o caso da sua sogra. É o caso da sogra dela. Pensa comigo. Vamos raciocinar, vamos meditar. O limão dela, a banda do limão dela gerou, em Noemi gerou amargura. Nela gerou amor e fidelidade. A sua fidelidade e confiança colocaram ela num caminho de redenção. Ela entra agora numa história de redenção. Ela renuncia, e essa palavra está muito escassa nos nossos dicionários de hoje, renúncia. E ela renuncia para entrar num caminho de redenção, porque ela entendeu que era o que Deus queria dela. Você precisa pensar na vida como se fosse uma plantação. Às vezes, nós passamos por invernos rigorosos, onde tudo parece morrer. Há todos os anos eu tento plantar lixia lá em casa, uma sementinha de lixia, todo ano. E ela sempre, em determinado momento da vida do ano, ela morre, fica seca. Esse ano eu falei assim, não vou arrancar, vou deixar. Tinha 2 mudinhas de lixia lá. Uma parece que morreu, a outra estava sequinha igual. Aí eu descasquei o caulezinho dela, desse tamanhozinho assim. Ela está viva lá dentro. Eu falei, fica aí. Aleluia, vai ficar. Glória a Deus. Um dia vai virar uma árvore. No inverno, as plantas perdem as folhas. A coisa fica mais árida, fica mais feia, mas é ali que a gente planta sementes que vão germinar para a vida. Durante esse tempo é que a terra é preparada para receber uma nova colheita. É durante o seu sofrimento, é durante as suas dores. Então tudo tem um tempo determinado. Há tempo de chorar, mas há tempo de seguir em frente. Ela entendeu que aquele tempo, ela passou o sofrimento, ela passou a dor, ela perdeu o marido, perdeu o cunhado, perdeu o sogro, mas ela já estava disposta a seguir, a caminhar, a ir adiante. Queridos, nas perdas, a nossa fidelidade e confiança em Deus podem plantar sementes que florescerão mais tarde. Você não vê ela germinar na hora, mas ela germina mais tarde, mesmo que não enxerguemos o resultado imediato. Deus está trabalhando nos bastidores, assim como Ele estava no caso de Noemi. Charles Spurgeon, um grande pregador dos Estados Unidos, de Chicago, há anos atrás, muitos anos atrás, ele dizia, nas mãos de Deus, até nossas lágrimas se tornam sementes de uma colheita maior. Nas mãos de Deus, até as nossas lágrimas se tornam semente de uma colheita maior. O que me espanta na vida dessas mulheres é que ela podia ter ficado em Moab, ela podia ter voltado para casa, ela podia ter recomeçado a sua vida, ela provavelmente era jovem, porque ela se casa logo depois no outro capítulo, no capítulo 4 do livro, ela se casa de novo, ela tinha caldo ainda, ela se casa e bem. Mas ela não, ela renuncia a isso, porque algo me diz que alguma coisa na vida de Noemi cativou o coração dela. Talvez a fé. Porque ela decide trocar o seu Deus por outro Deus. A fé da sogra, acho que foi tão impactante, que fez essa mulher renunciar a tudo para abraçar a fé
da sua sogra. Olha a diferença que ela fez na vida da sua nora. A teologia moabita, a forma que eles lidavam com Deus, eles não acreditavam em um Deus só. Eles acreditavam que existiam vários deuses. E um dos deuses mais famosos deles era um Deus chamado Quemos. E Quemos era um Deus que exigia sacrifícios de adultos e crianças em momentos de dificuldade para que possa dar um livramento para aquele povo. Em determinado momento, no livro, acho que dos reis, você tem eles crucificando o filho do rei, botando ele numa estaca e queimando ele vivo de frente para a batalha para poder vencer a guerra. Era um negócio absurdo, a teologia deles. Coitado do Mateus. Mas ela renuncia a isso. Então eles faziam sacrifícios a animais, de humanos em momentos de crise, porque eram parte do seu culto. E ela está trocando essa teologia pelo Deus de Israel. Então ela está renunciando à adoração a ídolos, está renunciando à adoração ao politeísmo, está renunciando às práticas religiosas, para assumir uma outra rotina, uma outra prática. Ela abraça a fé, os princípios espirituais e morais do povo de Israel. Ela abraça um ritmo de vida diferente, com novas festas, com um novo tempo, com um sabá semanal, onde você era obrigado a descansar, porque Deus descansou e Ele mandou você ter um tempo de descanso. Não é a produtividade acima de tudo. Então ela adota uma nova teologia, uma nova forma de ver a vida, e ela renuncia à sua identidade social e relacional. Ela muda, ela assume a perda, e vai para uma nova história, para uma nova jornada, para uma nova vida. E assim como Ruth deixou tudo para seguir o Deus de Israel, o ato dela nos aponta para Jesus, porque Jesus nos chama a abandonar o nosso velho eu e abraçar uma nova vida nele. Ruth é um protótipo de Jesus, porque Jesus deixou o céu para nos resgatar. Ele enfrentou a maior de todas as perdas, a morte na cruz, para nos dar vida. E se você hoje está enfrentando algum tipo de perda, lembre-se que Jesus é o Redentor, que restaura a nossa esperança e nos oferece um novo começo. Você já ouviu falar em Florence Chidwick? Já ouviu falar em Florence Chidwick? Não? Mas hoje você vai ouvir falar. Vou te contar a historinha de Florence. Essa mulher era Florence. Florence foi a primeira mulher a nadar sozinha, tanto no Canal da Mancha, quanto no Estreito de Gibraltar. E ela um dia tentou atravessar das Ilhas Catalinas até a Califórnia. Das Ilhas Catalinas até a Califórnia, certo? Um percurso de 42 quilômetros, só no sapatinho, entendeu? Nadando. Anos 60. Ela decidiu ir. Quando, no meio da natação, chegando próximo, ela abraçando, um nevoeiro intenso toma conta do ambiente que ela estava. E ela nadando, cansada, desorientada, exausta, o nevoeiro tampando a sua visão, ela fala: não aguento mais, não dá, eu desisto. E ela desiste. E ela foi resgatada a poucos metros do paredão. E aí perguntaram para ela depois, ela disse: se ao menos eu pudesse ver a costa, eu teria conseguido. Se ao menos eu pudesse ver o fim, eu teria conseguido. Percebe? Mas não acaba aí. 2 meses depois, ela tentou novamente. O mesmo nevoeiro se instala. Só que dessa vez ela não parou. Por quê? Ela sabia que a costa estava ali. Não pare, Deus está ali. Não pare, creia, Deus está ali. Mesmo que os olhos dela não pudessem ver, ela sabia que a costa estava ali. Mesmo que seus olhos não veem, Deus está ali, porque Ele está perto
de quem tem um coração contrito e quebrantado, mesmo que você não enxergue, mesmo na situação, no burburinho que você está, nas perdas que possam aparecer na sua vida, e se você nunca passou por isso, guarde isso para que você leve adiante. Siga em frente, confie em Deus, porque Ele está logo ali. E eu quero terminar com 3 conselhos dessa história, para que você possa lidar bem com o limão da perda. E o primeiro conselho que eu quero te dar é: aceite a perda, mas não perca a esperança. Aceite a perda, mas não perca a esperança. Ruth aceitou a perda, mas buscou um novo caminho. Noemi, apesar da amargura, você vê a Noemi estacada, parada, travada? Não, o que ela fala? Vou voltar para a casa do pão, vou voltar para Belém, porque lá tem comida. Ela estava arrasada, amargurada, destruída, mas ela não parou. Então, quando a dificuldade estiver diante de você, amigos ruins, situações ruins, ambiente desagradável, coisas ruins, aceite a perda e siga em frente. Não deixe de se movimentar. Não deixe de se mover. Não deixe de se movimentar. Perdas são reais, mas a esperança ainda pode florescer. Segundo conselho que eu te dou: permaneça fiel em meio à perda. Permaneça fiel em meio à perda. A Ruth exemplificou essa fidelidade radical, mesmo sem garantias. Qual é a garantia que ela teria de seguir a sua sogra? Nenhuma, mas ela diz: o seu Deus será o meu Deus, porque o que eu vejo na sua vida, mesmo a sogra falando, Deus está contra mim, ela fala, eu quero esse Deus para mim, porque o seu Deus será o meu, o seu povo será o meu. Ela não deixou, ela permaneceu fiel em meio à perda. A renúncia faz e sempre fará parte da nossa história. Se você não consegue lidar com renúncias, você vai ter uma vida muito difícil. A vida é cheia de renúncias. Como a Sabrina falou aqui, adultos fazem o que é preciso. Adultos fazem o que é preciso. Vai chegar uma hora na sua vida que tem que fazer o que é preciso. Tem que cortar laços, tem que deixar para trás, tem que seguir. Você vai ter que fazer o que é preciso. Permaneça fiel em meio à perda. Às vezes a nossa fidelidade a Deus nos leva a um caminho incerto, mas Deus tem sempre um plano. Deus sempre tem um plano. Em terceiro lugar, e último, terceiro conselho: a perda não é o ponto final. A perda não é o ponto final. Deus começou a restaurar Noemi em Belém. Ruth tornou-se parte da linhagem de Jesus. Você sabia disso? Ela volta para Belém. Tem um parente deles lá que era responsável por elas. Ela vai colher sem querer na plantação desse cara. Esse cara cuida bem dela. Ele faz todos os trâmites legais, porque tinha uma preferência de outro parente na frente dela para comprar as terras. Ele cumpre todos os procedimentos legais, se casa com Ruth, tem um filho com ela. Noemi volta a ficar feliz e alegre com o neto. E esse filho que ela tem é avô do rei Davi. E da linhagem de Davi vem quem? O nosso rei maior, Jesus. Ela é uma das únicas, que, se não me engano, 3 mulheres que entram na genealogia de Jesus. Na aula hoje, lá dentro, a gente falou que as mulheres não eram contadas. Tem essa exceção. Na genealogia, você tem citação, acho que de 3 mulheres. Ela é uma delas. Ela é uma delas. Ela entrou na genealogia de Jesus. Aonde a vida põe um ponto, Deus apaga e põe uma vírgula. Porque fala, ainda não acabou, ainda não terminou. E eu quero te propor algumas perguntas para você refletir, antes de encerrarmos. Como você tem respondido às suas perdas, às suas frustrações? Como que você tem respondido a isso? Pense um pouco sobre isso. Você está mais como Noemi? Amargurado, triste? Ou como Ruth? Fiel mesmo na incerteza? As coisas não saem como você queria. Segunda pergunta: quais áreas da sua vida você precisa entregar nas mãos de Deus para que Ele traga a sua restauração? Que área que você tem que entregar nas mãos de Deus para que Deus haja do jeito que Ele acha que tem que agir?
para trazer restauração. Esse é um bom momento de você apresentar isso para Ele. Talvez a sua jornada tenha sido mais como a de Noemi, cheia de amargura e desesperos. Mas Deus te convida a uma nova etapa. Assim como Ruth tomou a decisão de seguir um caminho diferente, hoje você pode escolher confiar que apesar das perdas, apesar da confusão, Deus está trabalhando em algo maior, transformando o amargo em doce. Eu quero orar com você, mas eu quero te dar 1 minuto para você processar isso, olhar para essas perguntas, processa isso. Se Deus pedisse, filho, me pede uma coisa, me dá uma coisa, o que você ofertaria agora para Deus? O que você entregaria para Ele? Eu vou te dar exatamente 1 minuto para você elaborar isso. Depois nós vamos orar. Paizinho querido, nós queremos te pedir força e confiança. Assim como Ruth teve nos momentos de incerteza, ajuda a gente, ó Deus, a sair da amargura e para a aceitação e encarar a vida de frente. É difícil para nós, muitas vezes, elaborar que as coisas não saiam como a gente gostaria, porque nosso pensamento é tão fechadinho, tão perfeitinho. E às vezes você vem com ideias, com coisas, e até usando pessoas para falar tudo ao contrário do que a gente estava esperando. E isso nos frustra. Às vezes a gente está elaborando nossa vida com vários princípios, e você vem e diz, isso não é legal. E nosso primeiro momento é dizer, nossa, que chato, nossa, que religioso. Mas no fundo, isso é o teu amor por nós, nos perseguindo, indo atrás de nós, nos apontando o caminho para a verdadeira vida. Não há vida longe de você. Você é o único Deus verdadeiro, o único Deus que existe de fato. Então, Pai, tira a gente das ilusões e nos ajude a superar essas perdas, porque em você nós podemos confiar. Fortalece o nosso interior. Nós te entregamos o que elaboramos, o que Teu Espírito Santo fez nos refletir nessa manhã. Nós te entregamos e pedimos a Tua ajuda. Que ao decorrer do dia de hoje possamos voltar a visitar essa decisão ou esse pensamento, para que possamos elaborar melhor isso e viver, ó Deus, uma cura aos corações amargurados pela perda. Eu peço que o Senhor sare. Você sarou Noemi, deu uma nova vida, um novo presente, você redimiu a vida dela. Redime a nossa tristeza, a nossa decepção. Redima-nos, ó Deus, em nome de Cristo. Nós te pedimos e entregamos a Ti as nossas vidas, as nossas dores, os nossos sentimentos. Amém. Despedido do pessoal que está em casa, que Deus abençoe e guarde vocês. Até semana que vem.